Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo e com tua casa, hoje e sempre. Amém. Hoje nós queremos continuar conversando sobre a temática que nós iniciamos na semana passada, por estar vivo. E por estar vivo eu serei um realista esperançoso. Essa é a temática que nós queremos nos ocupar nesta manhã. Quero te dar as boas-vindas, obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua companhia. E eu quero então abrir a Sagrada Escritura contigo nesta manhã, no livro do Antigo Testamento, no livro que tem o nome de Números, capítulo 13, os versículos 1 a 3, e depois eu vou lendo mais alguns versículos separadamente dentro dos próximos capítulos. Queremos então ler a Sagrada Escritura no livro de Números, capítulo 13, versículos 1 a 3, que dizem assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E aí o texto continua nos versículos 25 até 33, que eu quero ler com vocês também. Ao fim de 40 dias, eles, os espias, voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos desta terra. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vinham do Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região das montanhas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é forte demais, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E o texto continua no capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu peço desculpas pelas minhas tossidas, mas eu ainda não estou muito bem da minha fala, por conta do resfriado que eu tive, e essa tosse seca me acompanha constantemente. Mas esse texto que lemos, bastante extenso, é verdade, ele nos conta a experiência de Caleb e a experiência de Josué junto com toda a comunidade de Israel num momento decisivo. O povo de Israel estava em retirada do Egito. Eles haviam vivenciado momentos muito interessantes e impactantes do agir de Deus na história deles. Deus se revelara a eles de maneira extraordinária. As 10 pragas, a morte dos primogênitos, a Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho e tudo mais era algo bem presente ainda na história dos israelitas, porque eles estavam de caminho do Egito para a terra de Canaã. E antes de adentrarem a terra de Canaã, Deus pede que Moisés envie espias, são 12 no total, que são enviados para a terra de Canaã, onde eles devem observar aquela terra. Para quê? Para que também o povo de Israel possa traçar estratégias e um plano de como tomar aquela terra. A terra de Israel não era uma terra sem dono, havia donos ali, haviam moradores, haviam povos que moravam ali. E o povo de Israel então tinha a missão de tomar essa terra, amando de Deus. Então, Deus envia, ou melhor, Moisés, pela ordem de Deus, envia 12 homens para aquela terra, e eles vão. Eles passam 40 dias observando aquela terra. Eles passam 40 dias olhando os detalhes, quem vive onde, quais os povos que vivem, o que a terra produz, quais os frutos abundantes naquele lugar. E ao passo, depois de 40 dias, o povo de Israel, então, num momento de assembleia, num momento de reunião, ele fica sabendo de como é essa terra que eles estão por tomar. E chegando então os espias de volta, 10 espias estão extremamente assustados, amedrontados, se acovardando diante da magnitude da missão. E Josué e Caleb estão vibrando. Josué e Caleb estão fora da sintonia dos outros espias. Os espias 10 deles estão aborrecidos, preocupados e dizendo: não vai dar certo, nós seremos trucidados pelos povos que ali vivem. São pessoas de estatura maior que a nossa, são pessoas mais fortes, são um povo organizado. Nós não vamos poder fazer nada, nós não conseguiremos conquistar essa terra. Caleb e Josué estão diferentes. Eles estão numa outra onda, eles estão com uma outra visão. Eles não ignoram o fato de que a terra é habitada, o fato de que os povos lá são fortes, o fato de que as pessoas que lá vivem são, sem dúvida alguma, um desafio, mas eles estão otimistas porque eles sabem quem está com eles. E a gente percebe então que isso cria toda uma situação desagradável, toda uma situação complicada no momento, naquela ocasião entre o povo de Israel. E o povo está dividido. O povo está sem saber o que fazer. Caleb e Josué extremamente animados, realistas, mas esperançosos, porque Deus mandou. E os 10 espias estão com o freio de mão puxado, dizendo: isso não vai dar certo. 12 homens são enviados. Eles voltam aborrecidos,
eles voltam preocupados, eles voltam pessimistas, eles voltam negativos. E 2 voltam animados, esperançosos, não ignorando a realidade. E essa situação aqui do livro de Números me faz lembrar de uma frase escrita pelo escritor brasileiro já falecido, Ariano Suassuna, paraibano, falecido em 2014, aos 87 anos. Ele disse em certa ocasião: "Não sou otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso, sou um homem de esperança." Eu acho muito interessante porque aqui na prática nós vemos isso. Na história dos israelitas nós vemos isso. Nós vemos os pessimistas. Nós vemos os pessimistas que estão amargurados, dizendo: por que Deus nos trouxe para cá? Os pessimistas estão amargurados, estão levando toda a sua amargura para dentro do povo de Israel e com isso contaminando todos ao seu redor. E eles estão se perguntando, tanto que não é a primeira vez que eles estão amargurados e estão questionando Deus por que Deus os tirou do Egito. Já no capítulo 11 de Números nós lemos isso também, de que eles estão desejosos de comerem a comida da escravidão, desejosos por comerem a comida que eles tinham no Egito. Por que Deus nos trouxe para cá? Por que Deus nos tirou do conforto? Sendo que a situação deles no Egito era uma situação não exatamente de conforto, mas era uma situação onde eles tinham uma certa estabilidade. Por que Deus nos tira e nos coloca aqui? Toda essa amargura desses 10 espias que voltam dizendo não tem chance, faz com que o povo esteja inundado também de amargura, de murmuração. E Caleb e Josué estão nadando na contramão. E eles não são otimistas no sentido de dizer: gente, isso é fichinha, isso aí vai ser barbada, nós vamos resolver isso, vapt-vupt. Não, eles estão conscientes da dificuldade, eles estão conscientes da luta que vai ter, eles estão conscientes de toda a realidade, mas eles estão esperançosos. E a razão da esperança deles não é outra a não ser saber que, em primeiro lugar, Deus mandou. Em segundo lugar, Deus não os abandonou. E em terceiro lugar, quando Deus promete, Deus cumpre. Por isso, eles são bem realistas, mas eles são realistas esperançosos. E de onde vem essa esperança de Caleb e Josué? De onde vem? Percebam que, se a gente lê com atenção o texto bíblico, a gente vê que nem Moisés está muito animado com essa história toda. Aliás, o fato de Moisés ter sido chamado para liderar o povo para fora do Egito já foi um negócio meio na marra. Por quê? Porque lá em Êxodo 3, quando Moisés é chamado para levar o povo para fora do Egito, ele começa a achar desculpas: eu não falo bem, eu não sei falar, eu sou um cara de pesadas palavras, etc. e tal. Deus diz: Arão vai contigo, agora vai. Então Moisés meio que se obriga. E aí, de repente, numa situação dessas, um povo que é complicado de gerenciar, a gente vê no capítulo anterior, ali no capítulo 12, a gente vê o Moisés se queixando de que é difícil demais conduzir o povo e tal. Aí chegam 10 espias amargurados, 10 espias frustrados, 10 espias negativistas, pessimistas. Como é que tu acha que está esse cara? E aí tem Caleb e Josué, que são realistas, esperançosos. E a pergunta é: da onde vem a esperança desses dois homens? Como eu já falei antes, da certeza de que Deus prometeu aquela terra a eles. Deus havia dito: saiam do Egito, vão para a terra que eu vou lhes mostrar. Deus havia feito uma promessa e eles estão conscientes, tranquilos e seguros de que quando Deus promete, Deus cumpre. Josué e Caleb também estão tão esperançosos, eles são realistas, eu volto a dizer isso, eles são realistas, eles veem que a situação não vai ser das mais fáceis, mas eles estão esperançosos. Por quê? Porque eles têm bem fresquinho ainda na memória, bem
bem tranquilo está no coração deles e na memória deles tudo que Deus havia feito no passado. Essa é a importância também da igreja, essa é a importância do discípulo de Jesus, essa é a importância do cristão, de olhar para o passado, de ver que no passado Deus agiu, de ver que no passado Deus não nos abandonou, no passado Deus não nos deixou na mão, no passado Deus agiu. E o passado quer ser justamente esse espelho retrovisor que nos faz olhar lá, que nos faz enxergar que lá no passado Deus agiu e, portanto, nós podemos ir adiante. Por quê? Porque o Deus que esteve conosco no passado é o Deus que estará conosco também no amanhã. A esperança, o realismo esperançoso de Caleb e Josué se deve ao fato de que eles viram todos os grandes feitos de Deus no passado da história do seu povo. E isso não pode ser ignorado. Esse Deus que prometeu é o Deus que no passado agiu, é o Deus que conosco está. E por isso esses homens, esses dois homens, estão nadando contra a correnteza e afirmando a esperança, a realidade de que a coisa não será fácil, mas a esperança de que se Deus estiver com eles, então esses povos não oferecerão resistência. Mas aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Essa esperança que está tão forte dentro de Caleb e Josué não é a mesma esperança que está tão forte dentro dos demais espias e dentro do povo como um todo. Por quê? Porque a aliança com Deus havia sido esquecida e abandonada. A aliança que Deus faz com o povo de Israel é uma aliança que está sendo abandonada. Não por Deus, mas é um rompimento ou é um abandono unilateral. Ou seja, é o povo que está esquecendo que é o povo amado de Deus. É o povo que está esquecendo que é o povo querido de Deus. É o povo que está esquecendo de que Deus tem planos com Israel. É o povo que está esquecendo de quem Deus é. Não é Deus que está esquecendo do povo, mas é o povo que está esquecendo de Deus. Para Caleb e Josué, não é assim. Eles são realistas e esperançosos porque eles sabem que Deus não os esqueceu e, portanto, Deus também tem expectativas em relação ao seu povo. A expectativa de que seja um povo que confie, um povo que se entregue, um povo que deixe se conduzir. Quando se sabe quem é o Deus que está falando, mandando, conduzindo e enviando, pode-se sim perceber as dificuldades. Percebe-se sim as dificuldades, mas não se perde a esperança. Por quê? Porque se Deus no passado agiu, se Deus mandou, então eu também posso ter a certeza de que no futuro Deus vai fazer a sua obra, Deus vai fazer o que for preciso, Deus vai fazer aquilo que é necessário. Por isso o cristão, trazendo para a nossa realidade, por isso o cristão, ele não é um otimista, porque ele sabe que a vida tem suas dificuldades. E por que nós não somos otimistas? Por que nós então não somos assim aquele exagero de otimismo? Porque nós vamos nos frustrar. Se nós formos apenas otimistas sem perceber a realidade ao nosso redor, então nós vamos nos frustrar. Quantas são as vezes que a gente se frustra, não é verdade? A gente faz planos, né? Eu quero fazer isso quando eu me aposentar. Eu quero fazer isso nas minhas férias. Quando eu tiver tal idade, quando eu... E às vezes quando a gente chega naquele momento, as circunstâncias mudam e todos os nossos planos otimistas foram por água abaixo. Por isso o cristão, ele é realista. Ele percebe que está envolto num mundo que é dinâmico, num mundo que passa por constantes transformações, por um mundo que está mergulhado no pecado, por um mundo onde a presença do mal é real, num mundo onde que existem problemas, um mundo que está afastado de Deus e, portanto, sofre as consequências disso. Mas ele sabe também que, apesar dessa realidade, ele tem esperança de que o Senhor estará com ele e, portanto, o Senhor há de conduzi-lo e há de fazer na vida desse cristão, na vida desse homem, na vida dessa mulher temente a Deus, aquilo que for a sua vontade.
Problemas e lutas sempre farão parte da vida humana. Os israelitas não podiam se iludir, achando que saindo do Egito e indo para a terra de Canaã seria tudo flores. Talvez eles não pararam para ponderar sobre isso. E por isso o cristão também não pode ignorar a realidade em que ele está. Nós não podemos ignorar a realidade do mundo ao nosso redor. Nós não podemos ignorar a realidade de que de repente a vida muda. Mas se a gente olha com esperança para o amanhã, então a gente vai ser um realista esperançoso. E a gente não vai ser o otimista, aquele que vai olhar e vai dizer assim, não, tudo vai dar certo, vai ser tudo. Não. Mesmo que não dê certo, mesmo que eventualmente as coisas não saiam conforme planejado, ainda assim eu me alegrarei porque o Senhor está comigo. E essa é a ideia que está por trás da vida, que está por trás também do posicionamento, da postura de Caleb e Josué. Eles sabem que a situação não será fácil, mas eles estão tranquilos e dizendo, vamos lá, porque Deus está conosco. Deus está conosco. A esperança realista do Caleb e de Josué coloca eles com os pés no chão. Tanto o otimista quanto o pessimista sofrem com a antecipação daquilo que nem sequer aconteceu ainda. Tanto o otimista quanto o pessimista, eles sofrem antecipadamente. Por quê? Porque se a gente só é otimista e não é realista, a gente vai fazer planos e lá na frente vai poder se frustrar. E o pessimista já olha para o futuro, o pessimista já olha vendo que vai dar errado e talvez lá na frente ele diga, pois é, eu falei. Então já sofre com antecipação. Quando a gente é realista, mas esperançoso, a gente olha para o amanhã como algo que não nos pertence, algo que está nas mãos do Senhor, algo onde a gente olha para o amanhã como um tempo onde Deus vai agir, onde Deus vai estar presente, onde Deus vai nos encontrar, onde Deus vem ao nosso encontro, onde Deus nos ampara, onde Deus não nos abandona. Ele olha para o amanhã como um tempo onde a presença de Deus será tão grandiosa quanto foi no passado e quanto é no dia de hoje. Mas o realista esperançoso, ele sabe também que tudo que ele tem é hoje. E por isso, quando a gente é como Caleb e Josué, a gente não sofre por antecipação e a gente vive o hoje. Tudo o que Caleb e Josué tinham era o hoje para dizer para o povo, gente, calma, Deus está conosco, vamos viver o hoje. Quem é muito otimista, ele não vive o hoje, porque ele está só esperando o amanhã. E quem é muito pessimista também está com o seu olhar só no amanhã. O realista esperançoso é o cara que consegue viver o hoje na certeza de que o passado nos serve de inspiração, mas o amanhã está nas mãos de Deus e, portanto, eu posso viver o hoje, claro que com a devida prudência para não comprometer o meu amanhã, mas eu vou viver o hoje. A questão de ser um realista esperançoso me faz olhar para aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dizendo, olha, vivo hoje. O amanhã vai trazer os seus próprios males. E o realista esperançoso é aquele que consegue estar em contato com a realidade e discernir coisas boas, difíceis, coisas não tão boas, coisas complicadas, enfim. Ele consegue discernir, mas ele consegue também discernir que tudo que ele tem é o hoje e que o hoje está nas mãos de Deus, o amanhã está nas mãos de Deus e o passado esteve nas mãos de Deus também. Precisamos aprender a ser realistas esperançosos. E por estar vivo, eu quero viver essa realidade esperançosa. Eu quero viver essa realidade esperançosa de saber que os tempos que estão diante de nós são tempos bastante difíceis e bastante novos. Essa semana tínhamos reunião do presbitério da comunidade aqui do Fundo Canoas e conversávamos sobre
sobre os novos tempos e do convívio das diferentes épocas e gerações. E com a pandemia chegando, mudou completamente a nossa rotina, a nossa vida. E o fato é que a gente não sabe como vai ser o amanhã. A gente não sabe que mundo novo está se abrindo diante de nós. Por isso, eu olho para o amanhã esperançoso de que o Deus que esteve no passado, presente na minha vida, se manifestando, falando ao meu coração, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo orientação, trazendo discernimento, é o Deus que está comigo hoje e que diz assim: não te preocupa com o amanhã não te pertence, o amanhã está nas minhas mãos, vive hoje, olha pro novo tempo com otimismo, olha para o novo tempo que se abre diante dos teus olhos com otimismo, mas sem perder a noção da realidade de que a vida pode mudar. Quando estava estudando para ser pastor, quando estive em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na Faculdade Zeste, me preparando para ser pastor, nós aprendemos a ser pastor de um jeito. E esse tempo que a gente está vivendo é um tempo completamente diferente. Eu tinha minhas aversões a câmeras e hoje, onde eu estou, diante de uma câmera, falando contigo, tendo que lidar com um mundo completamente novo, com um mundo completamente transformado, com um mundo completamente diferente daquele que eu tinha até 2 anos atrás. E um pessimista ia dizer: bom, agora acabou tudo, como é que eu vou ser pastor nesse tempo? Eu prefiro olhar para esse tempo como um tempo de desafio, mas um tempo de esperança também, onde Deus que esteve comigo até 2 anos atrás, quando nós não estávamos em pandemia, é o Deus que vai estar comigo agora, quando a gente vai ter que conviver com os modos híbridos de viver a nossa vida em comunidade. Online, digital, com presencial, cheiro de gente, onde a gente tem que criar novos jeitos das pessoas ofertarem, através de banco, através de aplicativos, através de Pix, onde a gente está perdendo todo o nosso jeito de viver até então está sendo jogado para o alto, mexido, e a gente está achando um novo jeito. Eu não quero ser otimista demais e eu não quero ser pessimista. Eu quero ser como Caleb e Josué. Os tempos que estão por vir são tempos altamente desafiadores. Seja para a vida em comunidade, seja para a vida profissional em geral, seja para o mundo educacional, as escolas, universidades, seja para a medicina, seja para o que for. É um mundo completamente novo, que dá medo, que dá uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Mas por estar vivo, vivendo o dia de hoje, vivendo esse momento, eu quero ser um realista esperançoso, que sabe, que pode olhar para trás e ver que no passado a presença do Santo Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteve na minha vida. E esse mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que conhece todos os tempos e que está presente em todos os tempos e que mesmo antes do mundo existir já era Deus, esse Deus vai estar comigo até o fim, até quando a missão for completada. Queridos, eu não quero ser otimista demais, porque eu não quero me frustrar. Eu não quero ser pessimista. E eu oro a Deus constantemente, pedindo para que Deus me dê olhos atentos, para que o meu coração não seja tomado pelo pessimismo, mas para que o meu coração seja tomado por um senso crítico da realidade, mas uma realidade esperançosa, onde onde eu sei com quem estará comigo. E a gente sabe que a consequência
do que aconteceu com Israel por conta desse episódio e de outros, é que essa geração que viveu no deserto, que saiu do Egito, que estava a caminho de da terra de Canaã, essa geração não entrou. Essa geração morreu no deserto. Essa geração pessimista, essa geração que havia esquecido que Deus havia feito uma aliança, essa geração morreu no deserto. Morreu porque era pessimista? Morreu por castigo? Não. Morreu porque duvidou da presença, da aliança, do amor gracioso e poderoso de Deus. E quem é que entra na terra? Josué. Josué foi chamado por Deus para substituir Moisés, para substituir Moisés na liderança desse povo reclamão, resmungão, pessimista. Josué. Eu quero ser um realista esperançoso. Eu quero olhar para o presente e poder perceber as dificuldades, as alegrias, as coisas boas, as coisas ruins, mas eu não quero perder a esperança. E isso vai me livrar do otimismo exagerado, onde que, não, vai ser tudo bom. Não, não vai ser tudo bom. Nós teremos tempos ainda muito difíceis pela frente. Mas no meio de tudo isso, eu quero contar com a presença de Deus. Eu quero contar com a presença do Santo Triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, na vida da minha igreja, na vida da ISLB. Eu oro a Deus, pedindo que Deus, enquanto eu estiver vivo, faça de mim um realista esperançoso. Porque eu não quero me frustrar lá na frente. E eu não quero dizer, eu avisei, eu sabia que não ia dar certo. É muito ruim viver com gente assim. Como disse o Suassuna, como disse ele há um tempo atrás, os otimistas são ingênuos, porque eles ignoram as dificuldades, as realidades. Mas os pessimistas são amargos. Deus me livre de ser amargo. Eu quero ser um realista, um pé no chão, que observa ao seu redor e olha com esperança. Porque o Deus pré-pandemia é o Deus pandemia, é o Deus pós-pandemia. O mesmo, que não nos desampara, que não nos abandona, que não quebra a sua aliança, que não nos larga simplesmente unilateralmente. Se alguém está largando Deus, esse alguém não é Deus largando a humanidade, mas somos nós abandonando Deus. Por isso, eu encerro dizendo que nós, enquanto estivermos vivos, precisamos aprender com Caleb e Josué a sermos realistas esperançosos, cuja esperança não está na habilidade de enfrentar os problemas, mas a esperança está na certeza de quem está conosco. E aí eu lembro daquela palavra que para mim é muito querida, do Evangelho de Mateus, o capítulo 28, versículo 20, onde Jesus, encerrando a sua fala com os discípulos, diz assim: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu quero isso, estar com Jesus até o fim dos tempos. E eu quero estar com Jesus na minha vida até o fim dos tempos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos realistas e esperançosos, que aprendamos com Caleb e Josué a não ignorar a realidade, mas de saber que podemos nos acalmar, viver o hoje e saber que o amanhã está nas mãos de Deus, porque Ele assim o falou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, porque quando olhamos para o nosso passado como os discípulos teus, nós vemos o teu agir e o teu manifestar-se na nossa vida.
que possamos olhar para trás e perceber, Senhor, o Teu cuidado, e possamos olhar para frente, sem muito otimismo e sem pessimismo, mas com esperança. Possamos ser realistas, Senhor, esperançosos. Por isso, Senhor, livra-nos de sermos azedos e amargos por conta do pessimismo, e também livra-nos de sermos ingênuos, Senhor, como falou o Ariano Suassuna. Que nós sejamos, Senhor, como Caleb e Josué, realistas, esperançosos, cuja esperança está na certeza do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, da Tua paz que inunda nosso coração. Fica conosco, Senhor, nessa semana. Perdoa-nos, Senhor, por sermos muitas e muitas vezes pessoas que são muito pessimistas ou que esquecem de confiar em Ti, que esquecem de depositar a esperança em Ti. Livra-nos disso e ajuda-nos, Senhor, a, enquanto estivermos vivos, sermos realistas, esperançosos. Guarda-nos, Senhor, nas Tuas mãos. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Eu desejo a vocês uma abençoada semana, um forte abraço, a paz do Senhor esteja com vocês. Nos próximos 2 finais de semana, nós não teremos a gravação da mensagem da semana feita agora, mas nós vamos fazer uma reprise de 2 mensagens do ano passado. Fica com a gente, acompanha aí nas redes sociais, aproveita. Se tu não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube, começa a seguir a Comunidade Luterana do Fundo Canoas no Facebook. Então, nos próximos 2 finais de semana, nós reprisaremos mensagens e então, a partir de agosto, nós estaremos com novas mensagens aí. Que Deus abençoe, que Deus guarde a tua vida, um forte, forte abraço. E se tu desejar contribuir com a nossa comunidade, ofertar, enfim, nos auxiliar na nossa manutenção da nossa comunidade. Agora, depois que eu terminar de falar, vai estar projetado aí uma conta de banco, onde você pode fazer o seu depósito, enfim, a sua transferência bancária. Lembrando que é voluntário, ninguém é obrigado, mas se você deseja abençoar a nossa comunidade, está aí uma boa oportunidade. Deus abençoe, Deus guarde a tua vida e até próximo momento de palavra da semana. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.